E com os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, a segunda turma do STF tirou da Lava Jato no Paraná um processo em que Romero Jucá e Waldir Raupp são acusados de corrupção e lavagem por suposto recebimento de propinas em contratos da Transpetro. A ação penal será transferida para a Justiça Federal de Brasília. Os dois ministros acolheram recurso da defesa sob o argumento de que o caso não tem relação com o esquema de corrupção na Petrobras, controladora da Transpetro. Os ex-senadores foram acusados de receber propinas por intermédio de Sérgio Machado, ex-presidente da subsidiária. Em delação premiada, Machado afirmou que Jucá recebeu em 2008, junto com outros políticos do MDB de Roraima, R$ 1.300.000 da NM Engenharia por contratos da Transpetro. Já Raupp foi delatado por R$ 1 milhão que teria recebido em 2012 da Odebrecht Ambiental, também em troca de contratos na subsidiária da Petrobras. Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram pela manutenção do caso na 13ª Vara Federal de Curitiba. Como a turma está com a formação incompleta, sem Celso de Mello, ainda em licença médica, o empate deu a vitória aos antigos caciques do MDB. O ministro Gilmar Mendes justificou seu voto dizendo que, mesmo envolvendo a Transpetro, as acusações não estão ligadas à Petrobras e que, por isso, não há necessidade de manter a ação na Vara de Curitiba. Vamos assistir. A polícia e o Ministério Público, ministra Carmen, eles não atuam aqui como o rei Midas que dão o ser à competência. Quer dizer, de fato, é preciso examinar segundo os critérios legais. Nesse sentido, ainda que a gênese dessas operações seja assemelhada, ou seja, a obtenção de recursos escusos para obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, nos casos em que não constatado o estreito vínculo intersubjetivo, tecnológico ou instrumental, não se justifica a atração do juízo de Curitiba por conexão ou continência. Portanto, não se está diante de crimes relativos a desvios na Petrobras ou de situação de conexão com processos em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba, uma vez que sequer foram incluídos fatos ou réus que estejam sendo processados pela referida Vara Federal. Ou seja, o que se apura é o oferecimento de garantias indevidas para a realização de obras de infraestrutura e para a concessão de incentivos tributários estaduais por parte de agentes públicos vinculados ao Estado de Pernambuco, nos contratos estabelecidos entre a Petrobras e as empresas Queiroz Galvão, UAS e Camargo Correia para a construção da refinaria Nordeste. Já o ministro Edson Fachin reforçou as palavras da Procuradoria-Geral da República e disse que estamos diante de um esquema de corrupção que envolve a Petrobras e as subsidiárias da estatal. Vamos acompanhar. E mais uma vez, nas palavras da Procuradoria da República, estamos diante de um viés do esquema de corrupção desvelado na Petrobras e em suas subsidiárias, através do qual alguns de seus dirigentes, entre eles Sérgio Machado, atendia a pedidos de diversos agentes e partidos políticos em troca de sua permanência no cargo. E acrescento no voto que, no caso do agravante Romero Jucá Filho, diz a Procuradoria que o relacionamento dele com o ex-senador, ora agravante, não constitui fato isolado como argumento de sua defesa, mas parte do enorme panorama criminoso apurado e polido por meio da Operação Lava Jato. Quanto a Waldir Raupp de Matos, assinala que, na expressão da Procuradoria, o suposto pedido de ajuda do então vice-presidente Michel Temer para Sérgio Machado, intermediado pelo agravante que ocorreu na capital do país, foi apenas mais um viés das contrapartidas que o então presidente da Transpetro poderia vir a receber ao atender ao pedido da cúpula do PMDB em troca da permanência no cargo, a configurar, na expressão da PGR, um braço do mesmo esquema de corrupção investigado pelo juiz da 13ª Vara Federal. Com essas considerações, eu terminava, e como aqui também concluo, senhor presidente, eu voto, dizendo que, diante do que foi aludido pelo Ministério Público Federal e do panorama consignado na decisão agravada, reafirmo que a parcela desmembrada do inquérito 4.215 se insere realmente no contexto das investigações conduzidas perante o juiz federal paranaense
não havendo motivos capazes de obstar a remessa dos autos àquela esfera jurisdicional, à luz do que decidiu o Pleno deste Supremo Tribunal Federal. Então o voto do ministro Edson Fachin, começo com você, Zé Maria. Parece que continua crescendo aí a lista dos beneficiários dessa ausência do Celso de Mello na segunda turma e o Lula está na fila também, né, Zé? E a boa notícia que eu tenho aqui a dar para vocês é que hoje me informaram lá no Supremo Tribunal Federal de que o ministro Dias Toffoli, quando sair nesta quinta-feira da presidência do Supremo Tribunal Federal, não vai para a segunda turma, e sim vai para a primeira turma. Isso porque o novo presidente do Supremo, a partir de quinta-feira, ele já pediu o desligamento da primeira turma. Então, neste momento, o quadro no Supremo é que a primeira turma está desfalcada, está com 4, e a segunda turma está completa, tem 5, sendo que o ministro Celso de Mello está em licença médica. Isso não é exclusão da segunda turma. Então, o Dias Toffoli não deve ir para a segunda turma, e sim para a primeira turma, substituindo o presidente Luiz Fux, que era da primeira turma. Essa segunda turma está se transformando na vergonha do Supremo Tribunal Federal. Olha, Ana, o Jucá, ele é mais comedido do que o senador Renan Calheiros, mas está na mesma linha. Tem 8 processos, 7 no Supremo Tribunal Federal, e 1, exatamente esse, no Tribunal Regional Federal, ou seja, esse de Curitiba. Qual é a história aí? É um debate que já foi feito no Supremo Tribunal Federal, e eu vivo falando que existem questões a serem definidas ainda na Lava Jato. Já foi feito logo no início. A Lava Jato, quando ela foi formada ali, o grupo de trabalho, a força-tarefa chamada Lava Jato, teve como origem a delação do Alberto Youssef, que tinha um total, vamos dizer, controle do dinheiro que saía da Lava Jato. E ele até estabeleceu, dentro da chamada ética da malandragem, de não mexer com bandidos comuns, ou seja, não lavava dinheiro para traficante, nem para nenhum tipo de tráfico de drogas, nem dinheiro ilegal, de roubo, né? Só para corruptos. E se especializou em Lava Jato. É por isso que foi montada a Força Especial e pegou a Lava Jato como base. Esse processo aí faz parte desse conjunto, e isso foi julgado no Supremo. Logo de início, usando uma habilidade jurídica muito boa ali, o ministro, o juiz, ou então juiz Sérgio Moro, tomava depoimentos. Quando algum deputado ou algum senador era citado, imediatamente ele intervia e dizia: nós não estamos aqui para julgar servidores públicos, esse é outro processo. E com isso, evitava qualquer possibilidade do processo subir para o Supremo, porque todos sabiam que se trata de um freezer, não é nem de geladeira como se falava antigamente, é um freezer. E aí a Lava Jato foi seguindo. Chegou um ponto que não se podia mais esconder, tamanha era a participação dos poderosos, dos foros privilegiados na Lava Jato. Sérgio Moro juntou tudo, entregou ao Supremo Tribunal Federal todo o processo Lava Jato e disse: decidam, quero que vocês digam o que fica em Curitiba e o que fica no Supremo. Aí houve a divisão. Ficaram no Supremo Tribunal Federal os que tinham foro privilegiado, né? Aí eram 80 no total, de ex-políticos e políticos. E os outros ficaram em Curitiba, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, já decidiu sobre isso, sobre a jurisdição, né? Isso é questionado constantemente. Aí vem agora a segunda turma e diz que esse processo não é Lava Jato. Olha, é a Transpetro, que tinha o monopólio do transporte de petróleo no Brasil. E o Sérgio Machado era senador da República, ele foi líder do PSDB e era senador, se uniu ao MDB, indicado pela cúpula do MDB para a Transpetro, né? E resolveu fazer ali uma fábrica de dinheiro para políticos desonestos, para os partidos políticos, e derramou dinheiro. Me alertaram quando eu estava seguindo exatamente essa nomeação. Falaram assim: olha, Zé Maria, a Transpetro está construindo 2 petroleiros.
Um petroleiro é caro demais. E os equipamentos de um navio desse porte, que cruza os mares, né? Além dele, ele tem equipamentos periféricos importados do mundo inteiro. Então, a capacidade de corrupção é muito grande. Aí, o Sérgio Machado viu a Lava Jato andando, foi lá e fez uma delação premiada. O então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse o seguinte: olha, nós não estamos muito interessados, porque já temos aqui uma quantidade de dados muito grande, mas se você trouxer provas convincentes, aí o que é provas convincentes? Gravações. Aí o Sérgio Machado se equipou de gravadores e foi conversar com o Renan Calheiros, que não deu muita atenção. Foi conversar com o Romero Jucá, e o Romero Jucá falou aquela palavra: nós temos que estancar essa sangria. Esse é o processo da sangria. A sangria era a Lava Jato. E Sérgio Machado foi no Sarney, num hospital, conversar com ele, para pegar provas, e fechou uma belíssima delação premiada. Ele não foi condenado a penas muito longas, está em casa, numa mansão de um quarteirão, tranquilamente. E não condenou ninguém, porque todo mundo tem foro do Supremo Tribunal Federal. O Sarney já foi até, o processo contra ele foi até arquivado. Então, esta é a história. E a segunda turma está, na verdade, preparando ali uma escala isso é um escândalo, né? Uma escala de escândalos que vai jogar o Supremo num buraco muito profundo. Outra novidade: já estão reagindo no Supremo na tentativa de levar alguns assuntos, inclusive o do ex-presidente Lula, para o plenário. Você, Ana Paula? É inacreditável, né? A gente que mora fora do Brasil e torce tanto para que as coisas andem aí, principalmente num passo democrático, num fortalecimento das nossas instituições. Você, para ter uma democracia forte, você precisa ter instituições fortes, e a gente vê que o próprio Supremo, como o Zé muito bem coloca o Supremo num buraco. Você ouvir Gilmar Mendes, né, como eu mencionei anteriormente, dando uma declaração, colocando o Exército Brasileiro como coadjuvante de um genocídio, né, esse genocídio imaginário aí do Gilmar Mendes, a gente acha que não vai chocar com a próxima declaração ou o próximo ato como ministro, principalmente dessa bizarra, não tem outra palavra, essa bizarra segunda turma ali do STF, mas uma pequena pesquisa no Google, a gente vê que existe um parâmetro, existe uma sequência e uma personalidade nesse sentido, principalmente com Gilmar Mendes. Eu fiz essa pesquisa recentemente para escrever um artigo na revista Oeste, e aí eu me deparei com uma lista que eu faço questão de passar aqui, peço até escusas ao Fiuza tomar um pouquinho aqui do tempo, mas o Gilmar Mendes mandou soltar Marcos Valério, né, o nome-chave ali do Mensalão. O Gilmar Mendes mandou soltar o Sérgio Cortes, o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, né, na gestão do Sérgio Cabral. O Gilmar Mendes mandou soltar o Ike Batista, aí ignorando o fato de que a sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário. O Gilmar Mendes mandou soltar a Adriana Anselmo, que foi condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, né, que foi preso na Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de propina entre as empresas de ônibus e políticos do Rio, ali na administração, né, do ex-governador Sérgio Cabral. O Gilmar Mendes mandou soltar o Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ali preso na Operação Calicut, o braço da Lava Jato, né, no Rio de Janeiro. O Gilmar Mendes mandou soltar José Riva, que é conhecido como, o Zé até pode falar melhor dele, o maior ficha suja, né, do país, que ele responde a mais de 100 ações na justiça por corrupção e improbidade. O Gilmar Mendes mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, preso na Operação Chequinho.
Em 2008, o Gilmar Mendes tirou da cadeia o banqueiro Daniel Dantas, acusado de envolvimento dos crimes investigados na Operação Satyagraha, né, aquela anulada pelo STJ em 2011, e que já mostrava ali, já pavimentava os caminhos da Lava Jato, com 2 habeas corpus em 48 horas. Até meados, Brown, de 2018, o Gilmar Mendes ele já havia libertado quase 40 presos da Operação Lava Jato, esses presos e investigados por crimes que envolviam quantidades financeiras estratosféricas, né? Então ele fala aí, não, que ninguém é rei Midas, não pode conduzir assim, achando que é rei Midas e conduzir de uma maneira irresponsável. Mas a gente vê que a excelentíssima caneta aí do Gilmar Mendes é a caneta do rei Midas dos bandidos. Você, Fiuza, quer ouvi-lo em 2 minutinhos, por favor, Fiuza. Esse joguinho do empate 2-2, ele tá uma vergonha, né? Como disse o Augusto Nunes algumas vezes aqui, é um comportamento, é uma conduta não aceitável, inaceitável, e por conta disso até o Augusto fez essa pergunta ao Marco Aurélio Mello, ao ministro Marco Aurélio Mello, em entrevista aqui nos Pingos, e o Marco Aurélio confirmou, né, ministro do Supremo, confirmou que essa questão do empate favorecendo o réu vale para o habeas corpus, só para o habeas corpus. Marco Aurélio disse, está gravado aqui, está no canal dos Pingos no YouTube, para quem quiser ver. Ele explicou isso, provocado, né, perguntado pelo Augusto Nunes. Então, evidentemente que o Celso de Mello fora, ficou esse joguinho aí combinado, né? 2-2, 2-2, 2-2, e assim eles vão liberando. Agora, eu acho que essa delação do Sérgio Machado, ela não é boa. Para começar, ela foi pactuada com o Rodrigo Janot. Nada do que é feito na esfera do Rodrigo Janot tem qualidade, né? O Rodrigo Janot é um fanfarrão. Ele pensou em ser presidente da República, depois ele lançou um livro dizendo que pensou em se matar, depois disse que pensou em matar o ministro do Supremo, Gilmar. Então, assim, essa delação, o Sérgio Machado, que era o Midas da cultura, né? Quer dizer, eu volto a dizer aqui, a classe artística tem projetos valiosos, importantíssimos, com fomento, né? com subsídio, dentro da lei, que valeu a pena, que enriqueceu culturalmente o Brasil. Mas nesse feudo aí do Sérgio Machado, ele era o rei, era o Midas das cartas marcadas, com uma parte privilegiada da classe artística. Então ele virou essa grande ONG lá na Transpetro, né? E quando ele ficou muito leal ao PT, no final das contas, e quando estava o governo Temer, que era um governo de reconstrução, não era o governo do Renan Calheiros, das raposas do PMDB, o Renan Calheiros tentou até atrapalhar, o Sérgio Machado fez essa delação fajuta junto com o Rodrigo Janot para tentar atrapalhar o governo de transição. Então isso tudo é muito frágil e favoreceu essa desculpa esfarrapada do Gilmar de que Transpetro não é Petrobras.